está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me roubar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Meus queridos, minhas queridas, quarta-feira, gostaria de pensar com vocês nesta quarta-feira sobre a Bíblia. Domingo agora, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido, a Bíblia é o livro mais lido e, com certeza, a Bíblia é o livro mais questionado. Eu sempre tento colocar duas palavras quando você lê um livro, seja a Bíblia e seja qualquer outro livro, mas eu estou me referindo hoje à Bíblia. Exegese e eisegese. Exegese é quando você lê um texto, você lê um livro, você lê a Bíblia e retira do texto aquilo que o texto está dizendo. Isso se chama exegese. Eisegese
Exegese é quando você lê um texto, lê um livro, lê a Bíblia e você coloca as suas ideias no texto. Isso se chama exegese. E, queridos, sem dúvida nenhuma, quando a gente lê a Bíblia, infelizmente, na minha visão, nós estamos praticando muito mais a exegese do que a exegese. Tanto é que durante a história depois de Cristo, várias denominações, várias igrejas, e se você pergunta aos crentes, cada um tem uma interpretação diferente. Isso significa que em alguns momentos, não é que o texto não possa ter uma interpretação diferenciada, mas normalmente é porque nós, seres humanos, estamos praticando a exegese. Nós estamos colocando no texto aquilo que nós queremos. Nós estamos colocando no texto a nossa interpretação. E hoje, no século 21, nós temos as mais diferentes Bíblias, versões diferentes, traduções diferentes. Em alguns momentos, um texto ele é tão deturpado que nem parece que é o mesmo texto. Dependendo da versão que está sendo lida, é outra situação. Então, queridos, já temos o problema da versão, temos problemas de traduções, então não é fácil. Mas por que eu estou falando da Bíblia? Porque eu quero pensar com você, nesta quarta-feira à noite, eu creio na Bíblia. Apesar de todas essas situações, eu creio na Bíblia. E por que eu creio na Bíblia? Eu poderia dar, e você que está me vendo, você poderia dar várias situações que você crê na Bíblia. Eu só vou trazer 3. A primeira delas está em Gênesis, capítulo 1, verso 1. É o primeiro texto da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Eu creio na Bíblia porque eu sou um criacionista. Eu concordo com o autor sagrado, que a grande maioria diz que foi Moisés. Eu não vou ficar aqui discutindo. Tudo indica que não foi Moisés, mas se você sempre ouviu que foi Moisés, continue achando que foi Moisés, porque isso não vai mudar muita coisa. Dificilmente foi Moisés. Mas eu não quero ficar preso ao autor do texto. Eu quero olhar para o que ele escreveu. E ele escreveu assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E teve um filósofo que disse, ao ler esse versículo, ao ler esse texto, ele disse: nada mais simples, nada mais fabuloso, nada mais impactante e nada mais transformante. Ou seja, ele quis dizer que o autor sagrado consegue, na primeira escritura da Bíblia, dizer que foi Deus que criou o mundo. Ele era criacionista. Não há no texto por que criou, para que criou, que hora criou, qual era o objetivo. O texto apenas garante que foi Deus. Esse é o pensamento do autor, e esse é o meu pensamento, e talvez seja o seu pensamento, mas não é o pensamento de muitas pessoas. Eu creio na Bíblia porque eu sou um criacionista. Eu creio conforme o autor sagrado, no princípio criou. Ele não questiona, ele afirma. Queridos, eu não sei se você já viu um carro, um automóvel, e parou perto daquele carro e falou: esse carro é fruto de uma explosão. Houve uma explosão e formou-se esse carro. Eu creio, eu acredito que ninguém nunca teve essa reação. Mas quando nós vamos para a criação do mundo, existe argumentações da evolução, existem argumentações que o mundo foi criado por uma explosão. E muita gente acredita, e algumas argumentações são muito boas. Eu não creio assim. Eu respeito as pessoas que creem assim, mas eu sou criacionista. Eu penso como o autor sagrado. Se é Moisés, se não é Moisés. Quem escreveu? No princípio criou Deus os céus e a terra,
eu participo desta crença, eu participo desta opinião. Então, por que eu creio na Bíblia? Eu creio na Bíblia porque eu sou um criacionista. No início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu não estou preocupado com porquê, para quê. Eu estou apenas preocupado em afirmar que eu creio que Deus criou o mundo. Segundo ensinamento, ou a segunda reflexão, 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Eu creio na Bíblia porque eu sou criacionista. Eu penso da mesma forma que o autor sagrado de Gênesis, capítulo 1, verso 1. E em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, o autor sagrado, ele diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens, santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda reflexão, por que eu creio na Bíblia? Porque é uma composição extraordinária. Queridos, quando você para pensar a Bíblia, como esses livros foram escritos, não tem como questionar que a duração da composição bíblica vai durar aproximadamente 1000 anos. 1000. Então você faz o exercício comigo. O autor lá do primeiro livro de Gênesis, que não seja divino, que a Bíblia não seja divino, que a Bíblia seja apenas humana, um homem pensou em escrever um livro que contasse a história de Deus, da formação de um povo, de uma crença que primeiro virou para o povo judeu e depois teve um outro testamento que viraria o cristianismo. Esse homem, 1000 anos antes, ele pensou nessa história, eu vou escrever essa história. Mas ele sabia que ele não ia ter muito tempo de vida. Então, quando ele morresse, alguém tinha que dar sequência nessa história. Queridos, é muito difícil que isso tenha acontecido. Porque se isso aconteceu, não se repetiu mais. Porque na história humana, não tem nenhum outro livro que tenha durado 1000 anos para ser composto, em que várias mãos escreveram, várias mãos diferentes, em épocas diferentes, e a identidade do livro foi mantida. Então eu creio na Bíblia porque a composição da Bíblia, ela é extraordinária. Ela foi feita a mãos diversas, e essas mãos diversas foram humanas. Se você vai ao Antigo Testamento, você tem um profeta palaciano que é Isaías. Isaías profetizou no palácio. Aí você vira um pouquinho a Bíblia mais à frente, você chega em Amós. Amós era um boiadeiro. Aí você tem um homem que era palaciano e agora você tem um boiadeiro na composição do mesmo livro. Aí você pula para o Novo Testamento. Aí você tem Pedro. Pedro era um pescador. Aí você olha para Paulo. Paulo era um homem acadêmico. Vários idiomas. Como homens tão diferentes conseguem humanamente compor um livro? Queridos, a segunda reflexão, eu creio na Bíblia porque eu participo da ideia do autor de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, para mim isso basta, e eu creio na Bíblia porque a sua composição, ela é extraordinária, ela é sobrenatural, ela ultrapassa o campo humano. E a terceira reflexão, Marcos capítulo 9, eu creio na Bíblia porque eu venci a minha incredulidade. Queridos, coloque no seu coração, um homem chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta a ele em Marcos 9, e aquele homem diz, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Queridos, eu falo muito isso aqui na igreja, o humano e o divino andam juntos. Sei que algumas pessoas não concordam comigo, eu tenho que respeitar. Humano e divino andam juntos. Aquele homem diz a Jesus Cristo, Senhor, eu creio em Ti,
Mas o cenário que eu tenho aqui do meu filho doente, ele é humano, ele expõe as minhas fraquezas, ele expõe as minhas limitações. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Queridos, isso não significa que aquele homem não tenha fé, isso significa que esse homem é altamente verdadeiro. Ele diz: Senhor, eu creio em Ti, mas no momento meu filho está doente, e isso expõe a minha humanidade, porque humano e divino andam juntos. Eu creio na Bíblia porque eu venci a incredulidade de desacreditar a Bíblia e passei a acreditar. Essa é uma decisão pessoal. Se você não tomar essa decisão de vencer a sua incredulidade, você não vai conseguir crer na Bíblia. Ao invés de escrever, no princípio criou Deus os céus e a terra, você vai escrever por quê, para quê. Você vai fazer argumentações, questionamentos, porque você ainda não venceu a sua incredulidade. Quantas pessoas questionam o dízimo, até mesmo cristãos? Como pode vocês darem dinheiro para uma igreja? Querido, se você não venceu a conversão, como você vai crer numa coisa que é depois da conversão? Você quer acreditar numa coisa antes de se converter, antes de vencer a sua incredulidade. A terceira reflexão: eu creio na Bíblia porque eu participo da ideia do escritor de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu creio que a composição bíblica, a composição da Bíblia, ela é sobrenatural. Ela ultrapassa o humano, mesmo usando os homens. E terceiro, eu creio na Bíblia porque eu venci a minha incredulidade. Queridos, estava lendo um ateu brasileiro, ele se diz ateu, um homem de uma inteligência muito grande, um homem com argumentações muito grandes, e esse homem escreveu, ele é brasileiro, ele foi num sepultamento, e o celebrante daquele momento fúnebre, ao se dirigir às pessoas que ali estavam, ele falou da pessoa que estava morta, e ele diz... Falou o nome da pessoa e disse: esta pessoa, neste momento, ela está com Jesus nos céus. Aquele ateu disse que ao ouvir aquilo, e ele não acreditava em nenhuma das palavras que aquele celebrante falou, mas ele disse uma coisa muito interessante, e ele foi muito verdadeiro ao escrever o texto. Ele diz: o que é que vão falar no dia do meu sepultamento? Se eu não creio numa vida pós-morte, se eu não creio em Deus, se eu não creio que existe vida eterna, quem estiver celebrando o meu sepultamento, o que é que essa pessoa vai falar? É um questionamento. Eu não sei o que ele fez depois desse questionamento, mas eu gostaria de dizer que quem vence a incredulidade passa a crer na Bíblia e pode sim, no dia do seu sepultamento, ouvir as pessoas que lá estão dizer que aquela pessoa que morreu, ela está com Jesus Cristo no céu, porque ela venceu a sua incredulidade em algum momento da sua vida, e para crer na Bíblia precisa vencer a sua incredulidade. Não estou dizendo, e quem me conhece sabe, eu gosto de questionamentos, eu gosto de boas argumentações, mas não fique apenas no campo das argumentações e no campo dos questionamentos. É necessário, para crer na Bíblia, passar pelo campo de vencer a minha incredulidade. Que Deus abençoe você nesta quarta-feira, que nós possamos crer na Bíblia. Gênesis 1:1. Eu creio na Bíblia porque eu sou criacionista. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu creio na Bíblia porque a composição bíblica ela é maior do que o campo humano, ela é sobrenatural. E eu creio na Bíblia porque eu venci a minha incredulidade. Vamos falar com Deus, que você tenha uma boa noite nesta quarta-feira e que domingo Deus fale no dia da Bíblia com a nação brasileira, com o povo brasileiro, que nós possamos ter a Bíblia como nosso referencial. Deus, nos dá uma noite abençoada. Deus, que a Bíblia possa ser no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Urucânia, o referencial de nossas vidas. Deus, que haja argumentação, que haja questionamento, mas Deus,
que haja reflexão, como este homem dirigindo a Jesus, ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, que nesta quarta-feira à noite você vença a sua incredulidade. Nós fomos abençoados, e nesse momento nós estamos vencendo a nossa incredulidade. Eu creio na Bíblia porque eu venci a minha incredulidade. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.